Eu quero manifestar a minha indignação à escola de samba, acadêmicos de Niterói, que neste exato momento desfila na avenida, homenageando o presidente Lula. Na verdade, é um desfile de crime, porque é um crime eleitoral. Todos vocês sabem que eu ingressei com medidas judiciais para que esse crime eleitoral não acontecesse, porque é uma campanha política antecipada com verba pública. Mas, para além do crime eleitoral, eu quero manifestar o meu repúdio a uma das alas que está desfilando agora na avenida, que ridiculariza a igreja evangélica, o agronegócio, especialmente a igreja evangélica. Nesta ala, fantasias são latas de conserva, como se estivéssemos em conserva. E o nome da ala, Neoconservadores em Conserva. Deixa eu dizer uma coisa, usar verba pública para ridicularizar a igreja evangélica é inadmissível. E detalhe, o governo Lula recebeu o roteiro do desfile. O governo Lula sabia cada ala que iria desfilar. E eles aprovaram zombar da igreja evangélica desta forma, zombar do povo evangélico desta forma. Eu quero chamar a atenção da igreja evangélica a partir de agora. Nós temos que olhar de uma forma diferente para o presidente Lula e para seus ministros que homologaram este ato de ridicularizar a igreja evangélica em uma avenida em nome da liberdade artística. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acabei de sair agora de um evento com mais de 4.000 jovens evangélicos. Ontem eu estava em outro com mais de 8.000 jovens evangélicos. Enquanto estou gravando esse vídeo, a minha filha está num outro evento com mais de 10.000 jovens evangélicos. Em Brasília, simultaneamente, todas as igrejas em acampamentos e congressos com mais de 60.000 jovens saudáveis, louvando, orando, inclusive orando pelo presidente da República. Na porta dos nossos congressos não estão sendo distribuídas camisinhas. Na porta dos nossos congressos não tem traficante vendendo crack, maconha. Nos nossos congressos não tem violência. Nos nossos congressos não tem bala perdida. Nos nossos congressos, meninas não ficam grávidas precocemente. Nos nossos congressos tem alegria, tem paz, tem saúde. Nos nossos congressos tem sonho. É este povo que a escola de samba está ridicularizando com verba pública, homologado pelos ministros de Lula que sabiam que isso ia acontecer. Chega! Gente, terminou agora a sessão. É aquilo que eu falo, infelizmente contraproducente. Renato Freitas prestou depoimento, deem uma olhada aqui, estamos na sala da CCJ. Ele prestou depoimento e aquele negócio, ele é a vítima, ele é sempre a vítima. O Wesley se jogou nas pernas dele, por isso que levou o chute. O Wesley se jogou nos braços dele, nas mãos dele, por isso que levou o soco. Mas na verdade ele é um grande dissimulado. Na frente das câmeras ele é dissimulado e fora das câmeras ele é agressor. Infelizmente não termina hoje, para variar. Extremamente contraproducente essa legislação, que tem que ser alterada, porque o processo teria que terminar o quanto antes, mas vai ser marcada uma nova sessão. Eu não tive ainda a fala, hoje eu teria 10 minutos para falar, mas acabei não falando porque terminou a sessão, porque os deputados têm que ir para o plenário. Fato é que o Renato Freitas confessou que espancou o Wesley, mas ele tenta justificar o injustificável. E o mais importante aqui, vejam, o Renato Freitas, ele nunca falou do primeiro caso. Todo mundo viu o fato que ele leva o soco no nariz. Ele dá uma primeira coletiva dizendo que apanhou por racismo. Mas somente após eu trazer as imagens é que ele tem que se manifestar e falar do primeiro fato. Ele nada falaria do primeiro fato se eu não trouxesse as imagens. E ele fica justificando tudo. Então, só para explicar para os paranaenses, ele vai ser caçado por isso daqui. Ele, com dinheiro público, acompanhado de um assessor pago com o dinheiro público, com um carro do contribuinte, ele agrediu um trabalhador. É isso que ele é. Ele sai rindo, ele é um fake. Ele é um verdadeiro dissimulado e ele tem que ser caçado. Ele usou dinheiro público para bater num cidadão. E ele se diz defensor das minorias. Mas ele está longe de ser o defensor das minorias, porque ele ganha mais de 30 mil reais por mês de dinheiro público e ele agrediu um trabalhador. O Wesley estava trabalhando no local do trabalho, com a camiseta de trabalho.
manobrando o carro para ganhar um salário mínimo. Ele foi espancado por um deputado acompanhado de um assessor com o carro da Assembleia. Mas o caso não terminou hoje, o processo terá uma nova data para terminar, mas eu mantenho vocês informados. É uma pena. Esse caso tinha que acabar o quanto antes, mas eu mantenho vocês informados. Eu ficarei em cima desse caso até Renato Freitas ser cassado. É minha missão enquanto paranaense. E eu digo aos paranaenses, ele vai ser cassado. E eu vou lutar com unhas e dentes por isso, porque esse cara não merece receber R$1 dos paranaenses. Ele vai ser cassado, eu prometo aos paranaenses. Eu vou lutar por isso. Até uma próxima. Senadora tentou sujar Michele Bolsonaro e foi desmascarada ao vivo. Soraya Tronic, a senadora que traiu os eleitores ao deixar de apoiar Bolsonaro para apoiar Lula e que não assinou a CPMI do Banco Master e ainda blindou Lulinha, quis sujar o nome de Michele Bolsonaro acusando uma assessora da ex-primeira-dama na sessão sobre o Banco Master, mas acabou sendo desmentida na hora pelo presidente da CPI. Ficou nervosa, tirou a acusação e ainda culpou a própria assessoria pela mentira. Senador Soraya Tronic, senhor presidente... Gostaria, presidente, de defender a convocação da senhora Gisele. Sim, há fundamentos fortes e há indícios fortíssimos. Essa convocação não se trata de simples cartão corporativo ou de despesa rotineira. A senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva está sendo chamada porque o seu nome aparece diretamente no RIF do Banco Master e em transações com a ex-primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro. Os áudios revelados pela Polícia Federal em maio de 2023 são muito claros. A Gisele, juntamente com outra assessora, discute com o tenente-coronel Mauro Cid a preocupação com o uso de cartão de crédito de terceiros. Então, para pagar despesas da família do ex-presidente, as faturas eram quitadas com dinheiro em espécie, com o claro objetivo de ocultar a origem dos recursos e os reais beneficiários. Então, os relatórios do COAF já apontavam que as movimentações eram atípicas e as triangulações feitas via Pix. Era o seguinte: Gisele recebia valores de Michele e no mesmo dia repassava para terceiros e empresas. Então, isso configura assim... Isso nos traz, por óbvio, indícios robustos de esquema de lavagem de dinheiro. É inegável. Então, os pessoais, enfim, esse giro de coisas lá vinculadas à ex-primeira-dama. Não há no requerimento nenhuma referência ao Banco Master. Não há nenhum requerimento. No requerimento não tem. Foi verbalmente apontado pela senadora que o nome dessa senhora estaria no RIF do Banco Master. A equipe não está localizando essa referência. E aí eu retomo aquilo que eu falei no início aqui. É preciso tratar com absoluta seriedade o que a gente está fazendo, porque é muito importante. Porque a gente está mexendo com gente muito poderosa, gente que tem muito dinheiro. Então, se a gente começa a emprestar esse espaço para briga política rasteira, aí é a receita do fracasso. Não está referido aqui. Então, agora, sem fundamentação, é para quê? É para aprovar aqui um negócio, fazer um discurso, a pessoa entrar com a petição no Supremo Tribunal Federal, o ministro dá a canetada, e aí você faz um terceiro discurso. Agora foi desmoralizado pelo Supremo. Não foi. O que nos desmoraliza não trabalha sério. Então, organizado, com calma, a sugestão que faço é que se retire e identifique. Eu quero acatar a sugestão do Vieira e pedir para rever como é que foi, como é que nós realmente apresentamos o requerimento. E realmente ele tem razão. Falta lá, não adianta eu argumentar aqui oralmente, sendo que o meu requerimento não consta. Foi uma falha da assessoria, eu vou retirar, o senador Alexandre está corretíssimo. O ministro Alexandre de Moraes está tentando se blindar de uma delação. Mas o que ele pode conseguir é a liberdade total do Bolsonaro. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o nó que aconteceu em Brasília hoje. Então, ajusta o fone de ouvido, se prepara, que o conhecimento assusta o sistema. E o que eles estão fazendo hoje em Brasília pode ter um revés que ninguém esperava. Acontece que todo mundo já sabe da situação do Daniel Vorcado, do escândalo do Banco Master e o quanto isso está intrinsecamente ligado a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Acontece que o Alexandre de Moraes enviou para julgamento no plenário uma nova ação. O que essa ação faz? Ela questiona os limites da delação premiada. Ou seja, ele pediu para o Fachin que essa ação seja colocada em votação, neste momento que trata exclusivamente de delação premiada. Quem é o relator? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Entre as questões, ele diz que a PF não pode fazer a delação sozinha, só a delação não pode mais valer como prova, mas também diz que, caso necessário, o delatado, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, pode se defender da delação, pedindo anulação da parte específica que ele é citado. Então, no caso, o Alexandre de Moraes recorreria ao STF, onde talvez até ele mesmo poderia julgar, anulando a ação. Agora, o que ninguém está falando, isto aqui se serve
para blindar o Alexandre de Moraes e a lei pode ser revista através de uma ação de inconstitucionalidade, ela serve também para alcançar o Mauro Cid. Afinal, o Mauro Cid foi a peça-chave para o STF colocar, na minha visão, um inocente na cadeia. Por que eu falo que a delação do Mauro Cid ela é controversa demais? Matéria do Globo. Mauro Cid mudou 5 vezes a sua delação e abriu flanco para contestação de outros réus. Cid mudou sua versão sobre a reunião sobre o Braga Neto. E ainda, a gente tem que falar dessa matéria da Veja. Segundo a Veja, as provas obtidas pela própria revista mostram que o Mauro Cid mentiu. Mas ao Bolsonaro não foi dar o direito de contestar, participar da delação ou mesmo pedir anulação. Então, se serve para blindar o Alexandre de Moraes, tem que servir também para anular todas as provas da tal trama golpista. A notícia que apavora o Foro de São Paulo acaba de acontecer. Parece que o Maduro vai delatar. Vai abrir o bico, vai contar tudo. E tem gente que está desesperada, apavorada sobre o que o Maduro pode falar. Ajusta o fone de ouvido, a gente tem muita informação para trazer para você e a informação assusta o sistema. E hoje eles vão ficar apavorados com o que eu tenho que dizer para você. Tudo começou ontem, ou melhor, já começou há muito tempo, mas ontem algo histórico. Venezuela rehasteia, depois de muitos e muitos anos, a bandeira dos Estados Unidos, com direito à continência e com direito a exemplificar que os Estados Unidos chegou para ficar. Mas no mesmo dia, uma notícia abala a República. O ADV Moreira, em sua rede social, ele disse que o Nicolás Maduro já começou a abrir o bico e estaria se reunindo com a diretora de inteligência nacional, que é a Tulsi Gabbard, para mostrar como urnas eletrônicas e softwares interferiram em vários lugares do mundo para manter a esquerda à frente das eleições. Essa é a Tulsi Gabbard, que, na minha visão, lembra até a Tempestade dos X-Men, né? Mas é só a minha opinião. Mas tem gente que está preocupado com isso, que é o Lula, é o pessoal do Foro de São Paulo, é o Petro. A turma da esquerda diz que se tiver uma delação premiada, não pega o Lula. Será? Porque já teve um cara, que é o Hugo Carvajal, que já fez uma delação premiada. E nessa delação premiada, se você observar uma matéria da Record até, ou da CNN, você vai ver que o Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, que era o chefe da inteligência venezuelana, se declarou culpado por narcoterrorismo. Sim, colocou muita gente na mira. Inclusive, citou alguns partidos aqui do Brasil e da América Latina, que eu não vou falar agora, mas você já consegue imaginar. O Donald Trump, usando esses argumentos, mandou o Maduro para a cadeia. Ou seja, foi a delação do Hugo Carvajal que mandou o Maduro para a cadeia. E agora, simplesmente, quem começa a delatar, quem começa a abrir o bico é o próprio Maduro. E aí, a fala do Carvajal foi a base total e o Maduro está só confirmando tudo que o Carvajal falou, com alguns detalhezinhos a mais. O que será que pode sair dessa delação do Maduro, hein? O ministro Alexandre de Moraes está tentando se blindar de uma delação. Mas o que ele pode conseguir é a liberdade total do Bolsonaro. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o nó que aconteceu em Brasília hoje. Então, ajusta o fone de ouvido, se prepara, que o conhecimento assusta o sistema. E o que eles estão fazendo hoje em Brasília pode ter um revés que ninguém esperava. Acontece que todo mundo já sabe da situação do Daniel Vorcaro, do escândalo do Banco Master e o quanto isso está intrinsecamente ligado a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Acontece que o Alexandre de Moraes enviou para julgamento no plenário uma nova ação. O que essa ação faz? Ela questiona os limites da delação premiada. Ou seja, ele pediu para o Fachin que essa ação seja colocada em votação. Neste momento, que trata exclusivamente de delação premiada. Quem é o relator? O próprio ministro Alexandre de Moraes.
Entre as questões, ele diz que a PF não pode fazer a delação sozinha, só a delação não pode mais valer como prova, mas também diz que, caso necessário, o delatado, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, pode se defender da delação, pedindo anulação da parte específica que ele é citado. Então, no caso, o Alexandre de Moraes recorreria ao STF, onde talvez até ele mesmo poderia julgar, anulando a ação. Agora, o que ninguém está falando, isto aqui, se serve para blindar o Alexandre de Moraes e a lei pode ser revista através de uma ação de inconstitucionalidade, ela serve também para alcançar o Mauro Cid. Afinal, o Mauro Cid foi a peça-chave para o STF colocar, na minha visão, um inocente na cadeia. Por que eu falo que a delação do Mauro Cid ela é controversa demais? Matéria do Globo. Mauro Cid mudou 5 vezes a sua delação e abriu flanco para contestação de outros réus. Cid mudou sua versão sobre a reunião sobre o Braga Neto. E ainda, a gente tem que falar dessa matéria da Veja. Segundo a Veja, as provas obtidas pela própria revista mostram que o Mauro Cid mentiu. Mas ao Bolsonaro não foi dar o direito de contestar, participar da delação ou mesmo pedir anulação. Então, se serve para blindar o Alexandre de Moraes, tem que servir também para anular todas as provas da tal trama golpista. O pior pesadelo do Moraes acaba de acontecer. A CIA do Trump é ordenada a ajudar o Mendonça no caso do Banco Master. Entenda por que isso é fatal e é transformacional para a nação brasileira, principalmente na boca do gol das eleições. Qual foi o tamanho do rombo do INSS? Qual foi o tamanho do rombo do nosso caso Master? Do caso Master, minimamente a gente pode se falar de 50 bilhões, porque foi o rombo do FGC. Se fala que chegou até 80 bilhões, só no caso do Banco Master, dentro do Banco do Vorcaro. Também temos o INSS, que é 4,9 bilhões. Você pode me questionar, mas Torano, você está dizendo que a CIA vai ajudar o Mendonça no caso Master. Exato, mas você sabe bem que o Vorcaro estava também no caso do INSS. Ele tinha 250 milhões, 600 milhões lá de rolo do INSS. Ou seja, quando a CIA começar a caçar o dinheiro, muito provavelmente o mesmo caminho que foi utilizado para escoar 50 bilhões de reais também foi utilizado para escoar os 4,9 bilhões. E se a gente imaginar que o filho do Lula estava ali no Somebody Love, que o irmão do Lula estava ali no Somebody Love, essa investigação para dar alguns passos a mais e encontrar a família do regime maligno não vai ser muito difícil. Entenda que tudo que foi encontrado do Vorcaro até agora, tudo, deve somar uns 2 a 3 bilhões. 3 bilhões, no máximo, se quiser se esforçar muito, 5 bilhões. Ainda falta 45 só do buraco da FGC. E quando a gente olha para o caso do INSS, 4,9 bilhões só na fraude do governo Lula, só que isso já existe há mais de 10 anos. Quando estava no governo Bolsonaro, você percebe que teve uma queda muito grande, eles ficaram ali no basal, só pegando aquele pequenininho para não chamar atenção. Quando o Lulinha tomou conta, o regime maligno assumiu, aí explodiu. E também não se achou quase dinheiro nenhum. E já se tem informação que alguns membros da Polícia Federal ajudaram a fazer o transporte financeiro em várias malas, 10, 20 malas indo para o Estado americano. E muito provavelmente também se utilizou esse mecanismo para fazer o transporte de valores financeiros do próprio Vorcaro. O Vorcaro fechou o acordo de delação, dando apenas imunidade para os seus familiares. A gente vai ter apoio americano, que já está fechado. A gente vai ter o Vorcaro muito motivado a entregar tudo, porque vai salvar a família. E provavelmente, na conta dos familiares, que ele conseguiu imunidade, vai se encontrar uma grana preta que possivelmente pode sair pela lacuna, ou seja, fazer uma negociação ali debaixo do falando, cara, beleza, eu deixo a sua família ficar com alguns bilhões aí, mas você me devolve as dezenas, ok? Todo mundo dentro, todo mundo feliz. A gente vê expoentes da esquerda, daquela esquerda identitária, dizerem: se Flávio Bolsonaro for eleito, teremos a soberania do Brasil ameaçada. Então eu vou interpretar a manchete como ela é. Se Flávio Bolsonaro vencer, os Estados Unidos vão ser o motor do desenvolvimento do Brasil. E a gente,
vai perder o território. Porque o nosso objetivo é entregar esse território para a China. Ai, Tatiana, que exagero. Pois é, navio cheio de chinês atraca em Salvador. Monte de chinês entrando e saindo da construção de um conjunto habitacional para 4.000 pessoas. Não são 4.000 baianos. Então a gente conclui que serão 4.000 chineses, correto? Apesar da empresa dizer que não é verdade. Mas o conjunto habitacional está lá. Temos explicações a dar aí ainda, não é? A gente vê avião de haitiano descendo, cheio de haitiano. Só para abrir um parênteses, as tais gangues super violentas que existiam em El Salvador são infinitamente piores no Haiti. Se fala de gangues no Haiti, inclusive nos Estados Unidos, com refugiados que deixaram entrar, de canibais até, só para vocês terem uma ideia do tipo de gente, né? Então, chegando aí, sem documentação, de uma hora para outra, aviões aí, carimbadinhos, com refugiados haitianos. Chegando refugiados palestinos, vindos lá da zona de guerra, talvez do Hamas. Célula do Hamas e do Hezbollah já encontrada aqui no Brasil. Alerta dos Estados Unidos sobre base chinesa na Bahia. Porto de Santos, entregue aí para os chineses. Porto de Santos também tem conexões aí, ó. O PCC e a gangue chinesa, e de repente os chineses no Porto de Santos. Mas nada disso compromete a nossa soberania, não é mesmo? Então, olha o ridículo do discurso. Sem contar as terras raras, as minas de ouro, as fazendas e mais fazendas vendidas para os chineses a preço de banana, a falta de recurso no Rio Grande do Sul para as propriedades ficarem baratas e os chineses comprarem tudo barato. Na verdade, uma amiga minha me disse uma coisa uma vez e eu não acreditei nela. Ela disse, a China comprou o Brasil e agora o PT vai tratar de expulsar os inquilinos. Nós. Entendeu? Ou quer que desenhe? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. É saudade que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto.